Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou contar mais um testemunho, mais uma experiência com Deus, tá bom? Eu quero ler aqui em Marcos 16, do 17 ao 18, tá bom? Que diz assim: eu acho que eu vou voltar aqui, Marcos 16, tá? Do 16 ao 18, vou voltar aqui. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Em outra versão fala bem assim, ó: expulsarão os demônios. Aqui na minha Bíblia fala expelirão. Deve ser a mesma coisa. Então, irmãos, a experiência que eu vou contar hoje para vocês é assim, diferente. Se bem que na minha vida quase tudo é diferente, né? Mas isso é porque eu sou diferente, não. Porque nós somos únicos mesmo na Terra. Eu aprendi que com todos nós temos novidade, temos diferenças. O importante é que o Deus é o mesmo, tá? É porque nós somos únicos. Então, coisas diferentes acontecem. Como eu conto as experiências que acontecem na minha vida por ordem divina, às vezes até eu acho estranho, sabe? Mas, irmãos, aconteceram coisas na minha vida assim que me assustou. Mas depois eu entendi que era para me usar a minha fé, saber que Deus era comigo. Às vezes nós ficamos assim achando que por não ser batizado com o Espírito Santo, a gente não pode orar por pessoas que estão aí doentes ou com manifestações demoníacas. Mas eu aprendi com a minha experiência própria que a partir com a palavra de Deus, que assim que nós aceitamos Jesus, o Senhor já é conosco, o Espírito Santo já mora dentro de nós. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Talvez você se sente mais renovado, mais encorajado, mas ele já mora em nós, tá bom? Então tá. Hoje eu quero contar para vocês o que me aconteceu naquele ano. Era 1997. Eu sei porque o meu primeiro filho, estava com 8 aninhos nessa época. Ele nasceu em 89, né? Eu já estava com 8 aninhos. Meus filhos eram tudo pequenininho e eu morava numa casinha de coab bem pequenininha. Pensa o susto que eu passei. Por algumas vezes, dentro de uma casa tão pequena, com 3 criancinhas, um de 5 anos, uma de 7 e o meu mais velho de 8 aninhos. Enérgico, pensa numas crianças. Com saúde, né, irmãos? Criança com saúde é assim. Então, o que acontece? Naquela época, me aconteceram assim, de coisas estragarem dentro da minha casa. Que é natural, só que não tudo assim no mesmo mês. Aí ficou esquisito, né? Então, irmãos, naquele mês aconteceram tudo isso. Olha só, eu vou começar das coisas pequenas. Eu arrumando a cortina subida na cama, quebrou-se uma grade ou duas da minha cama. Normal, né? Guardando umas roupas num baú que eu tinha, a tampa do baú soltou. Até agora tudo normal. Eu havia comprado uma cama nova para o meu filho mais velho, veio o moço da loja. Só montar, olhou para mim e disse: Dona Edna, eu esqueci a minha caixa de ferramentas. Mas, irmãos, esquisito, mas desse jeitinho aconteceu. Mas eu tenho um facão, eu acho que eu não preciso de muita coisa. Com esse facão mesmo que eu tenho no carro, eu consigo ajeitar tudo aqui e monta essa cama. Eu falei: amém, se o senhor dá conta. A cama não prestou mais. Eu acabei de pagar aquela caminha toda mole, esquisito. Uma cama boa, comprei uma de cerejeira, bem resistente, que eu usava na época. Não prestou mais, mas deixa isso pra lá. Acabei de pagar assim mesmo, amém. Mas, irmãos, coisas foram piorando. As crianças brincando na sala conseguiram derrubar a televisão. Lembra daquelas televisão zona grossa, dessa largura assim? Caiu no chão. Falei: meu Deus, na hora dessa coisa explodir. Tem misericórdia. Eu ouvindo o som, quando veio que as crianças me gritaram: mamãe, o som tá pegando fogo. Quando eu cheguei, falei: Deus o livre. Quando eu cheguei, irmãos, tava saindo aquele fumação mesmo. Falei: meu Deus, tem misericórdia.
mas ainda não tinha percebido que estava estranho, que era uma força maligna dentro da minha casa, trabalhando e eu achando que era normal, achando que era culpando as crianças. Ah, vocês também não param, não sei o quê, quando vem assim para vocês. Meu Deus. Um dia, naqueles mesmos dias, quando a gente observou, graças a Deus, parece que nesse dia as crianças não estavam em casa. O meu armário, que era um lancinho assim de parede, ficava em cima da pia da cozinha, caiu, a parede cedeu, caiu, quebrou a torneira da cozinha, quebrou o vidro do meu fogão. Eu já fiquei meio chateada, falei, não tá normal. Jesus, que isso, que triste. Aí foi aquele aguaceiro, eu não sabia conseguir lacrar aquela torneira, e ficou aquele negócio, irmãos, que susto. Aí tá, organizamos, eu cobria com uma toalhinha o meu fogão, porque ficou sem o vidro, ficou muito esquisito, eu gostava de tampar, eu achava tão lindo descer a tampinha de vidro, né, pôr um arranjinho em cima. Pensa que ficou só nisso? Naqueles dias as crianças, graças a Deus, que Deus ele nos dá o livramento. Deus às vezes permite que o inimigo trabalhe, mas o Senhor não deixa que toque em tudo na nossa vida, na nossa casa. Tá tudo no cuidado de Deus. Veja o que aconteceu. As crianças foram todas pro quarto, mais uns amiguinhos ainda, tudo no quartinho, brincando com alguma coisa no caderno, acho que desenhando, brincando de alguma coisa, porque eles estavam tudo, era uma tarde chuvosa e eu cozinhando feijão. De repente, irmãos do céu, a minha panela de pressão se transformou numa bomba, porque ela explodiu. Panela de pressão sempre é perigoso, mas, meu Deus, a panela de pressão, ela explodiu de uma forma tão violenta que ela foi lá em cima na telha, tá? Arrancou-se a telha do lugar, voltou, bateu no meu fogão, que amassou ele até embaixo. Eu perdi o fogão. Aí meus olhos abriram, não tá normal. Falei, meu Deus, tem misericórdia, mas eu não sabia o que fazer. Ainda fiquei assim, pasmada com aquilo. Agradeci a Deus pelo livramento, mas eu não sabia o que fazer, sabe? Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mais um dia orando, graças a Deus eu estava na casa de uma irmã, e ela disse, vamos ali, a gente vivia naquela oração, aquela coisa linda, né? Tá, chegou um pessoal de fora, de novo, de mudança, e congrega com a gente, a mulher é uma bênção, vamos lá, vamos. Aí cheguei lá, aquela irmã foi orar por nós. De repente, Deus tomou aquela irmã em profecia, irmãos. Ninguém sabia desses detalhes lá em casa. Tomou a irmã em profecia e falou bem assim, filha, hoje mesmo você chega na sua casa e ora em voz alta e repreenda o maligno, que a fúria é grande contra a sua vida. Ora, filha, ora, porque ai de ti se não fizeres o que te mando. E aí eu falei, meu Deus, que ora pela casa, o Senhor deixou bem claro que era para mim orar e repreender com mãos estendidas pela casa, deu para entender assim. Acabou a oração, minha amiga que era esposa do pastor que estava comigo, olhou para mim e falou assim, viu filha, chega lá e ora mesmo, e é daquele jeito, orando pela casa toda. E eu tinha um negócio na minha mente, irmãos, eu não gostava desse detalhe, eu era crente, mas eu não gostava desse negócio de ficar orando pela casa toda e sai em nome de Jesus, aquela coisa toda, eu achava aquele exagero de crente. A irmã falou, e é desse jeito que você vai ter que orar pela casa. Eu falei, meu Deus. E aí aquilo ficou na minha mente, ai de ti se não fizer isso, que a fúria é grande. Eu lembrei, eu falei, ixi, lá em casa tá meio esquisito mesmo. Aí, irmãos, eu convidei a esposa do pastor, que era minha colega, eu falei, vamos comigo, filha, orar lá. Ela falou, não. Eu falei, vamos, eu não tenho coragem. Eu lembrei que eu tava com visita em casa, minha cunhada que não era crente, uma outra moça passando roupa. Falei, nossa, que estranho, mas temia o Senhor. E minha colega foi comigo, e nós fomos. Chegamos lá, eu disse para as meninas, olha, nós vamos fazer uma oração pela casa. Se vocês quiserem ficar ali do lado de fora, que nós vamos orar pela casa toda. Irmãos, eu morrendo de vergonha. Não vou mentir para vocês, não. Acho que o primeiro demônio que estava ali agindo era o da vergonha, porque eu estava quase dando um desmaio. Aí minhas colegas ficaram lá fora, e eu disse para minha amiga, vamos fechar a porta. Tá, pra gente ter mais liberdade? Ela olhou pra mim e falou bem assim, deixa a porta aberta, é mais fácil pros demônios sair. Aí eu falei, vou morrer hoje, Jesus, teu sangue tem poder. Mas tá, obedeci, ela falou, vamos lá no quarto, abre aqui a Bíblia, lê, você que vai ler, porque o Senhor falou que é você que vai orar. Vamos começar a ler o Salmo 91, virado pra cama, porque aqui é onde começa a família, misericórdia. E aí nós fomos ler Salmo 91, eu li em voz alta, e aí, só que quem disse que eu dei conta de sair do quarto? Minhas pernas travaram.
Minha amiga vendo que eu não ia fazer nada, ela começou, irmãos, olha que medo, que vergonha que eu passei. Ela já começou assim, ela ergueu a coxa da minha cama assim, aquela barrona que cai assim na lateral, e falou assim, ei, vocês que estão aí embaixo, sai em nome de Jesus. Falei, é hoje, Jesus, que eu vou morrer. E ela já andou pela casa toda, e essa mulher, sabe, fez aquela oração de crente doido, abriu geladeira, armário, que ainda tinha, e vai saindo em nome de Jesus. Vai... E eu passei rapidamente pro quarto das crianças. Só que no quarto das crianças, eu pedi a misericórdia. Eu orei baixinho, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me mandou orar, mas o Senhor me conhece. Tem misericórdia de mim. Naquela hora, irmãos, Deus teve misericórdia. Sabe como? Vou contar para vocês assim, literalmente como foi. Desceu sobre a minha cabeça. Tipo, eu lembro que naquela época eu até fiquei confusa se eu fui batizada com o Espírito Santo ou não. É tipo se descesse assim um caldo grosso, um chocolate grosso. Derramou assim na minha cabeça. Só que quando aquela sensação foi chegando na minha cintura, eu tinha tido um calafrio maligno, que parece que subia assim até na minha espinha. Aquele caldo foi tipo o poder de Deus, mas para vocês entenderem, topou com aquele calafrio na minha cintura e eu fiquei elétrica. E eu comecei a receber uma autoridade de Deus quando eu pedi a misericórdia, irmãos. E aí quem começou a fazer aquela oração doida fui eu. E eu comecei a orar pela casa inteira e sair em nome de Jesus, só que eu batia muita palma e muito pé no chão. Para vocês terem uma ideia, as palmas da minha mão e os pés ficaram roxos. E eu não parei mais, eu recebi mesmo uma graça imensa. E eu não parei, foi ao ponto da minha amiga me sentar e falou assim, Edna, calma, já saíram todos, fica calma. Porque eu não parava de glorificar, bater palma e bater os pés. Descontrolei todinha com aquele poder que o Senhor desceu sobre mim no quarto. Só que daí, irmãos, agradeci a missionária, ela foi embora, a minha amiga, irmã crente, e eu fiquei ali, pensativa, cheia de vergonha do barulho que eu fiz. Eu falava para mim mesma, Jesus, não precisava daquilo tudo, teu sangue tem poder. Mas tá, aconteceu. Eu pedi a Deus só misericórdia e aconteceu. Não controlei. E aí, irmãos, por ter orado muito alto, por ter feito esse barulho todo, eu fiquei com vergonha. Mas não foi 3 dias, a minha vizinha me chamou e falou assim, olha, eu sei que eu vi você orando outro dia, eu tô aqui com uma cunhada que ela tem uns problemas aí, eu queria que você orasse por ela. Vem cá, fulana. Aí veio a cunhada, irmão, sofrendo manifestações malignas, natural na frente da gente. Para vocês terem uma ideia, a moça tinha quase a metade da língua já defeituosa, porque ela estava assim conversando, ela mordia na língua. Tava sangrando quando ela me mostrou. Aí a moça veio, me mostrou a língua, ela chorava na minha frente, aí de repente ela dava aquele monte de risada, aí a desculpa, chorava de novo, era uma manifestação. Eu falei, eu que vou orar? Sangue de Jesus tem poder, morri de medo. Eu nem era batizada com o Espírito Santo. Falei, Jesus, não posso não, teu sangue tem poder. O que eu fiz? Falei, olha, vizinha, eu vou em casa pegar a Bíblia, eu volto daqui um pouquinho, tá bom? Espera só um pouquinho, eu vou orar assim. Irmãos, eu montei na minha motinha, atravessei a cidade, vim do outro lado atrás daquela minha amiga, que era despertada, cheia de Deus. Só que quando eu cheguei lá, conversei com ela, contei todo o acontecido, ela falou bem assim, hoje eu não posso, filha. Tô aqui com muita dor de cabeça, não tenho condições, o muito que eu posso é descer da cama, que eu tô aqui acamada, igual você tá vendo, dobrar os meus joelhos e vou ficar na retaguarda. E você que foi chamada, lembra que quando Deus, você tem um convite, é você que é chamado. Ela falou isso pra mim. Deus conta com você, tá bom? Você vai ler a palavra do Senhor de olho aberto, e ela me orientou. De olho aberto, com certo cuidado, tá? Para ela não te atacar, porque o maligno está manifestando. E você vai abençoar ela, repreender e abençoar no nome de Jesus. Quem faz é o Senhor. E vai embora. Eu creio. Vamos orar para o diabo ficar travado. Se o Senhor quiser libertar na hora, ele vai libertar. Senão, também não vai acontecer nada. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Falei amém. Montei na motinha e voltei. Cheguei lá, cheio de vergonha por ter custado muito, com a Biblinha na mão. Fiz igual a irmã. E confiei que a irmã estava lá orando por mim. E fui. Até porque a Bíblia manda aí de 2, né, irmãos? Eu temi muito, muito mesmo. Eu já era de ler Bíblia, sabe? A Bíblia fala que é para a gente ir de 2 em 2. Mas minha amiga estava na retaguarda, na oração. Aí eu fiz tudo isso, a moça do mesmo jeitinho estava, do mesmo jeitinho ficou.
Mas, irmãos, passaram-se mais ou menos 2 meses, a minha vizinha me chamou, hein? Lembra da minha cunhada? Eu falei, sim, como ela está? Então, menina, tá indo para a igreja, aceitou Jesus. Irmãos, que lindo. Vale a pena obedecer. O Senhor é Deus de milagre. Só isso já valeu a pena. E lembra lá na minha casa que estava tudo quebrou, irmãos? Então, Deus agiu. Meu esposo me deixou, eu comprei de volta. Meu esposo falou, vai lá, compra uns 3 móvelzinhos, pelo menos o que a gente tá precisando, que é o guarda-roupa, um armário, né, porque já saiu da parede, já tava lá pelo chão, tudo assim em cima de banquinho, sabe? O fogão que nós não temos mais, eu estava cozinhando lá, não sei nem como, tudo improvisado, maior perigo, aqueles fogãozinhos bem levinho que a gente compra no mercadinho, só improvisado mesmo, com as crianças, naquela casa pequena, era um perigo. Ele falou, pega um guarda-roupa simples, um armário e um fogãozinho, porque não podemos ficar sem isso. Mesmo que a gente tá apertado, vai lá e pega. Cheguei na loja, irmãos, tão feliz, mas empolguei por um guarda-roupa bem bom. A gente era incutido com aquela coisa de madeira, de cerejeira. Ficou caro. Então eu peguei só o guarda-roupa e o armário. Voltei sem o fogão mais necessário. Já voltei com calafrio. Falei, meu Deus, mas que erro feio, tem misericórdia. Mas aí, irmãos, fiz uma oração. Falei, Jesus, eu não posso mais fazer outra conta, porque eu já usei o meu limite, mas o Senhor pode. Tem misericórdia de mim, que o Senhor me dê. Até dezembro, Jesus, tem, ainda mais que eu ia receber visita em dezembro. Me ajuda eu ter minha casa de novo, teu sangue tem poder. Pelo menos esse é o básico. Irmãos, foi lindo. Eu me lembro que naqueles dias, eu estava numa manhã missionária, aí quando eu cheguei, o meu esposo disse para mim, ele havia ganhado um forno elétrico da empresa de brinde, mas, puxa vida, o forno não dá para fazer tudo, né? Aí ele disse, eu vou depois transformar ele num fogão, vender e comprar um fogão para nós. Eu falei, ai, amém, mas até que aquilo ia acontecer, eu falei, ai, isso vai demorar demais, se acontecer, né? A culpa foi minha, só me condenando por não ter comprado já o fogão. Mas quando eu cheguei, irmãos, da escola bíblica, meu esposo disse para mim, olha, sua prima veio aqui, apaixonou pelo o forno elétrico e já levou. E disse que amanhã o crédito vai ficar na loja para você escolher o fogão. Ai, irmãos, que lindo, né? Deus é maravilhoso, Ele cuidou de mim, Ele teve misericórdia. Ainda que eu exagerei, mas daí logo eu estava com a minha casa de novo, simplesinha, mas montadinha para a glória de Deus. Ainda aí no meu quarto, com aquele belíssimo guarda-roupa. Então Deus, irmãos, Ele é lindo. Ele tem misericórdia da gente. E o mais lindo desse comentário todo que eu fiz para vocês hoje é que nós, a partir da hora que aceitamos Jesus, já recebemos a autoridade de Deus sobre doenças, sobre demônios. Se você vê coisa esquisita na sua casa, estenda a sua mão, pode repreender no nome de Jesus, que o mal tem que sair. É ordem divina. É para todos nós. Não precisamos ter medo. Não estou aí aconselhando você sair orando aí por pessoas já com manifestações malignas sozinha. Não. É de 2 em 2 que a Bíblia ensina, que o Senhor Jesus aconselhou. Mas se for uma emergência, pode clamar. O Senhor é conosco. Amém? Essa é a experiência de hoje que eu quis contar para vocês. Tá bom? No nome de Jesus, que o Senhor Deus nos faz mais corajosos, nos faz nos sentir mais crente, porque Ele é conosco. Não porque merecemos, mas porque Ele já pagou por nós e nos escolheu primeiro. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia no nome de Jesus.